Fala pessoal, você já se perguntou por que o seu time não está performando da maneira como você gostaria? E se eu te disser que você pode estar com algum erro aí na sua liderança? Eu estou hoje aqui expert em liderança para poder falar para vocês aí 3 erros de liderança que podem estar acabando com o seu time. Fica comigo! Fala pessoal, então a gente está aqui com a Grace para falar um pouquinho de alguns erros fatais que você pode estar cometendo aí no seu negócio e na sua empresa. Eu trouxe a Grace, que é expert em liderança. Grace, conta um pouquinho da sua história aí pro pessoal. Primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui compartilhando um pouco da minha história e um pouco desses itens. Gente, quando o assunto é liderança, você precisa entender que é muito cuidado com os erros do que com os acertos. Sabe por quê? Porque às vezes você tem o vício de ficar errando naquele processo de liderança e isso vai levar você a uma constância. Então, fica até o final desse vídeo que você vai aprender o que você não pode fazer na sua liderança. Obrigada, Reinaldo, por esse convite. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer te receber e muitas pessoas confundem entre líder e chefe. Qual a diferença entre ser um líder e chefe? Como você vê essa questão aí no seu negócio? Para mim, o líder é aquele que inspira. Então, o chefe é aquele que impõe. Então, para mim, essa diferença é absurda e quem já não passou por esse caminho, né? Não sei se você passou por isso no teu começo, mas quando eu comecei a liderar o meu time, quando eu comecei a construir um time de vendas lá atrás, há 15 anos atrás, eu comecei a olhar para as pessoas e eu falava assim, por que essas pessoas não têm a mesma velocidade que eu? Eu queria que as pessoas tivessem o mesmo ritmo que eu tinha, o mesmo desejo, a mesma fome. E quando eu entendi que a diferença de um líder, que o líder pode ser desenvolvido e que a diferença entre um chefe e um líder é sobrenatural no resultado. Quando você impõe, as pessoas não seguem o líder. Você sente isso também? Com certeza, né? Não adianta você falar, né? As pessoas, elas olham muito mais a sua ação do que o que você está dizendo. A sua ação fala muito mais alto do que qualquer palavra. Muito mais alto. E aí entra a liderança pelo exemplo. Aquilo que o líder ele tem que estar com a energia intacta, o líder ele tem que estar se posicionando de uma maneira que as pessoas se inspirem nele. Quando você impõe uma certa atuação, um certo resultado, as pessoas não vão. Agora, quando você inspira aquela meta, quando você inspira algo diferente na vida daquela pessoa, de acordo com a tua liderança, onde as coisas acontecem. É isso mesmo, Grace. A gente sabe que dentro de uma empresa, um líder ele tem várias funções, ele acaba abraçando várias coisas para poder fazer. Qual é a função mais importante dentro de uma empresa para um líder? Para mim, o líder ele tem que saber planejar, ele precisa saber a rota dele. Ele precisa ter de forma muito clara o caminho que ele vai percorrer para chegar lá. Então, muito mais do que só estratégia, muito mais do que só reuniões, o líder ele tem que saber o caminho e construir esse processo de trazer o time junto com ele. E como que ele faz isso? O líder ele tem que transformar cada pessoa no caminho e saber que com aquele olhar, com aquele toque, ele tem que saber levar o time junto com ele e não simplesmente achar que a estratégia e um método vai ter o resultado. Eu acredito muito nessa questão do posicionamento do líder, né? Você aqui, quando entra, as pessoas sentem que é um líder chegando. Eu, quando chego para o meu time, as pessoas sabem que é a líder que está chegando. Então, se você quer desenvolver a tua liderança, você precisa entender que o caminho vai muito além do que você simplesmente ter o jeito de fazer. Você precisa ter o jeito, mas você precisa ter a energia e construir essa inspiração que a gente fala que é autoridade, mas não autoridade de impor, autoridade de respeito, né? Com certeza. Pessoal, e se você tá gostando do conteúdo aqui, já dá aquele like, se você ainda não deu aquele like, deixa aquele like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí, porque toda semana eu tô subindo vários vídeos falando sobre negócios, empreendedorismo, como escalar negócios, liderança. Então se inscreva aí. Grace, trazendo um pouquinho para você, dentro da sua realidade, em algum momento a sua equipe já questionou sua liderança pelo fato de você ser mulher? No começo, sim. Por quê? Como eu disse, quando as pessoas têm muito conflito e pensam que um líder ele nasce pronto.
Eu acredito que o líder ele pode ser desenvolvido. Eu trabalhava em administrativo, então eu não liderava pessoas, eu trabalhava numa fazenda como administradora. Então o meu mundo era um. Quando eu tomei a decisão de partir para o empreendedorismo, eu tive que aprender a desenvolver habilidades para ser uma boa líder. E é óbvio, quando você está nesse processo de migração, as pessoas vão questionar. As pessoas vão falar, você não sabe ser uma líder, você não vai saber inspirar, você não vai saber conduzir um time ao sucesso. Mas tudo é possível quando você toma a decisão de desenvolver as habilidades. Por isso, Zanon, é muito importante ter mentores. Naquela época, a gente não tinha essa quantidade de pessoas que hoje a gente encontra para poder mentorar. Eu tinha ali muito a receita do bolo pronta do negócio que eu fazia, mas eu sentia falta de ter uma pessoa para eu me inspirar, para eu olhar, para eu falar assim, o que é que eu vou seguir nesse caminho? Uma pessoa de sucesso que chegou lá, e não só dentro do meio que eu já vivia. Então, aí entra essa importância de ter mentores. Você concorda com isso? Totalmente, Grace. Isso que você já está falando é até uma outra pergunta que eu ia te fazer. Se você acredita que a pessoa já nasce líder ou se ela pode desenvolver e aprender as habilidades. São habilidades que são desenvolvidas a partir do momento que existe essa necessidade, que você enxerga essa necessidade. Por isso é importante você avaliar se o processo que você tem feito está trazendo resultado ou não. Porque tem pessoas que têm aquele pensamento assim, eu fiz de tudo, faço de tudo todos os dias e não chego ao resultado. Mas aí é porque está cometendo os erros que a gente vai falar no final desse vídeo. Agora, quando você quer ser um líder excelente, você tem que buscar pessoas resultados, pessoas que tiveram resultados, pessoas que já chegaram lá. É aí onde entram os mentores. Quando entra um mentor na jogada e quando você se inspira em alguém que já tem o sucesso, você economiza anos. Não, fez total diferença na minha vida. Quando eu comecei com 22 anos de idade, eu não entendia nada de negócio. Foram os meus mentores que fizeram eu ser a pessoa que eu sou hoje. Fez, assim, total diferença. Então, se você não tem mentor aí, ó, busque mentores, isso vai fazer assim total diferença na sua vida. E esse mentor, só para complementar aqui, você tem que cuidar muito uma coisa, não é só a pessoa que fala, mas é a pessoa que fez. Então, quando você encontra uma pessoa que se identificou com o caminho que você está trilhando no sentido de começo, meio e fim, é um mentor que entende o teu percurso. E aí, foi aí que eu comecei a desenvolver a minha liderança, porque eu comecei a pegar exemplos que me inspiravam e me faziam refletir. Se essa pessoa fez esse trajeto e teve esse resultado, o que ela faz diferente de mim? O que ele faz diferente de mim? Para a gente poder se autoavaliar, do que ficar repetindo as mesmas coisas sempre. Perfeito. Como que você faz para selecionar seu time? Assim, como achar a pessoa ideal para formar um time de alta performance? Quais as características? A resposta que eu mais amo ouvir numa entrevista é assim, estou disposta a aprender, estou disposto a aprender. Porque para mim a pessoa que tem a vontade de se transformar, a vontade de aprender, vale mais do que qualquer universidade, do que qualquer formação. Você tem essa visão também? Sim, com certeza. Porque quando a pessoa realmente ela quer uma mudança, às vezes ela não tem toda a preparação que eu estou buscando, mas ela está preparada para mudar. A partir do momento que ela fala assim, eu posso aprender. Então, uma das coisas que é a atitude positiva. Eu não gosto, a gente sente, né? Quando chega uma pessoa com energia negativa, você até sente, né, no ambiente. Então, eu busco muito isso, a pessoa que está otimista, positiva, porque se você quer liderar um time, você tem que entender que no meio vai ter pessoas de todos os perfis. E aí você, como líder, é a pessoa responsável por levantar a energia de todo mundo. Grace, vamos supor que você tem um colaborador que não está te entregando aquele resultado que você esperava, assim. Como que você age nesse momento? Você insiste? Até quanto insistir ou já desistir dessa pessoa? Eu tenho uma metodologia assim. Eu ensino, eu delego, na verdade, delego e inspeciono muito. Então, para chegar ao ponto do colaborador não estar me entregando, é porque a minha inspeção falhou. Eu falo inspeção, mas às vezes a gente pode encontrar uma outra palavra aí para não ser tão firme, né? O que eu falo é assim, não basta só delegar, o óbvio precisa ser dito. Então, o líder também tem que se questionar, no momento que ele contratou um colaborador ou que está nessa liderança, se ele passou o recado inteiro. Porque às vezes ele simplesmente jogou a pessoa com as habilidades ali dentro e não direcionou, não treinou a pessoa do jeito que ela queria para ser desenvolvido. Então, eu primeiro vou avaliar a minha inspeção, como tá a minha parte das diretrizes, se eu direcionei bem essa pessoa. Se eu direcionei, inspecionei, corrigi, empurrei, motivei e ainda assim não está entregando, aí a fila anda, porque realmente o tempo nosso ele custa caro.
para a gente poder desperdiçar com pessoas que não estão comprometidas. Então, isso eu falo que vai muito além do comprometimento, né? Com certeza. E você, como é que você faz essa parte? Não, eu também sinto isso daí, né? Eu vejo assim, eu falo para a pessoa o que ela tem que fazer. Aí eu vou lá e mostro o que ela tem que fazer. Aí eu deixo ela fazer, eu acompanho para ver se ela aprendeu. E aí eu deixo ela fazer sozinho. Nesse momento, a pessoa não vai, eu também não vou ficar carregando nas costas. E aí já entra no dar murro em ponta de faca, né? Porque às vezes você quer que a pessoa esteja naquele lugar, mas a pessoa em si não quer. Às vezes ela entrou ali simplesmente por um outro objetivo, mas não é o sonho, não é aquilo que ela ama fazer. Aí não adianta ficar insistindo, porque é perca de tempo para todo mundo, até para essa pessoa, né? Exato. E você que está assistindo a gente, deixa um comentário aí se você já passou por essa situação também, de você ficar empurrando pessoas e a pessoa não ir, você ficar insistindo na pessoa e depois você viu que era perda de tempo. Se você já passou por isso, escreve aí, eu quero saber se você já também passou por isso aí. E se você tá gostando, né, Grace, deixa aquele like aí pra nós. Se inscreve no canal, porque eu falo assim, se inscrever e ativar o sininho, né? Porque às vezes as pessoas perdem de ter um conteúdo de primeira, simplesmente porque não faz essa simples ação de se inscrever no canal e clicar no sininho. Às vezes a pessoa passou por aqui, te encontrou e perde o conteúdo riquíssimo que você tá entregando. Isso é absurdo. Pessoal, se você tá gostando, fica aqui com a gente até o final, que daqui a pouquinho a Grace já vai revelar quais são os 3 erros fatais que vai acabar com o seu time, com a sua prosperidade, porque não tem como prosperar sem ter um time A. Grace, a gente sabe que um dos desafios de todo líder é motivar a equipe. Aqui no Grupo Zanon a gente trabalha muito com metas, premiações e recompensas. Você acha que isso funciona, não funciona? Como que você trabalha com o seu time? É uma excelente estratégia. Eu falo assim que existem pessoas que entram pela remuneração, existem pessoas que entram pelo relacionamento, existem pessoas que entram pelo reconhecimento. Então, sempre quando você consegue, como líder, dosar essas 3 coisas, você consegue enxergar o que cada um busca, é o melhor caminho. Agora, o reconhecimento, ele pode ser um chocolate. A pessoa vai se sentir especial e vai dar ali o melhor dela. Então, para mim, essa é uma das estratégias que eu mais utilizei em todo o meu negócio. E eu sempre fui aquela pessoa que sempre amei presentear, amei dar reconhecimentos. Por quê? Porque isso mostra o valor, não só daquela... Não significa o valor mensurável do presente, mas é a pessoa realmente sentir reconhecida, valorizada. Ela fala assim, eu tô num time que tá entendendo quem eu sou. É isso que eu falo que o líder, ele precisa entender, porque muitos líderes que atuam como chefes, eles vão o quê? Impor, cobrar, fazer aquela pressão emocional, ao invés de ir ao contrário, você consegue ter tudo com uma facilidade gigantesca. Eu bati grandes recordes, Zanon, grandes recordes de produtividade. Mesmo ano passado, em meio à pandemia, eu quase que dobrei o faturamento de venda de cosméticos, simplesmente por isso, porque eu atuei de forma intensa no emocional e no reconhecimento. Então foi lindo. Grace, revela agora então para o pessoal quais são os 3 erros fatais que os líderes cometem que pode colocar qualquer negócio em jogo. Eu vou começar falando assim, o erro que eu cometi, que foi o erro mais, que eu falo assim, gente, como eu demorei um pouquinho ali para entender isso, mas quando eu entendi foi assim, foi questão de meses, a minha história mudou completamente. Esse erro se chama aquilo que você declara, a profecia que você está fazendo sobre o seu time, sobre sua empresa. Muitas pessoas não percebem, muitos líderes não percebem, muitos donos de empresas não percebem isso, que estão o tempo todo falando assim, nossa, só tenho funcionário ruim, meus funcionários só chegam atrasados, meu time é preguiçoso, meu time não está engajado, meu time não atua, meu time está todo fechado em casa, não está trabalhando, não está fazendo por conta do Covid. Quando você está falando essas palavras, você está simplesmente fazendo uma autoprofecia sobre o seu resultado. E aí o que vai acontecer? O reflexo do que está tendo no seu negócio é o reflexo daquilo que está saindo da sua boca, que é o reflexo daquilo que está aqui dentro de você. E aí não vai acontecer. Eu passei mais ou menos uns 2 anos como líder falando isso. E quando eu cheguei no fundo do poço do meu negócio, literalmente, que eu falei assim, quebrei meu negócio, fali meu negócio, vou ter que voltar a trabalhar de CLT para alguém. Porque não tinha mais. E aí eu comecei a perceber o que os meus mentores falavam, as suas palavras estão determinando o teu futuro. Mude suas palavras e mude seu mundo. Isso é tão poderoso, assim, independente de religião, né, Grace? Mas a palavra é tão poderosa que tudo que existe hoje foi criado com uma palavra, né? Deus disse lá na criação, haja luz, e houve luz. Você via também relatos aí de Jesus, que por diversas vezes ele profetizava na vida da pessoa, né? Então ele falava, você crê? Sim. Você crê. Se você
Se você crer, já está salvo. Então, assim, a palavra verbal e não verbal é muito importante. Às vezes a pessoa não fala, mas ela está pensando. E esse pensamento, né, também vai gerar uma ação positiva ou negativa. E é muito incrível isso, que as pessoas não observam isso. As pessoas normalmente falam legal. Você que está aqui ouvindo a gente agora vai falar assim, nossa, legal, interessante isso, vou mudar. Mas o ciclo, o vício emocional, ele é tão profundo que a pessoa rapidinho já começa. Agora há pouco eu estava numa mentoria e a pessoa falou assim para mim, eu vivo me decepcionando. Poxa, a pessoa está declarando na vida dela que ela vai continuar se decepcionando todos os dias. Então você como líder, quando eu entendi essa chavezinha, gente, anota isso é muito profundo. Quando eu entendi que aquilo que eu falo, aquilo que acontece, as coisas mudaram absurdamente. Aí eu parei de falar, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu comecei a falar, eu tenho, eu faço, eu mudei o meu jeito de falar. Então eu parei de falar, eu quero, porque querer, às vezes, não é poder. Então você tem que entender, e essa crença já tem, né? Essa frasezinha já tem. Então comece a falar, eu faço, eu sou, eu tenho, como líder, isso vai te fortalecer e o teu time vai começar a replicar isso. E é isso que você precisa transmitir para os seus liderados. Show de bola, essa é a primeira. E a segunda? Segunda, você precisa entender que cada pessoa tem um ritmo. Então, aprenda a avaliar e a ler o ritmo da sua equipe. Tem gente que o seu 100% é 20% para ela. Cada pessoa tem seu 100%. Identificar isso. Então, o grande erro é querer que todas as pessoas sejam iguais. Então, o segundo erro que eu quero apontar para você é pensar que todas as pessoas têm que ser igual a você. E não vão ser. Cada pessoa tem um estilo de vida, tem uma criação, cada pessoa tem um desenvolvimento. Cada pessoa entende de um jeito, né? Algumas pessoas são visuais, algumas são auditivas, outras são sinestésicas. Então, você tem que saber falar a língua da pessoa. É a mesma coisa, Grace, eu chegar pro meu filho de 6 meses e querer falar com ele como se eu estivesse conversando com meu filho de 4, 5 anos. Não, um bebezinho você tem que tratar de um jeito, uma criança maior de outro jeito e um adulto de um jeito totalmente diferente. Porque no final das contas, nós adultos somos o quê? Não passamos de crianças crescidas. E cada criança você precisa saber o que é que move, o que é que motiva aquela criança, né? E aí é onde a gente precisa entender que esse erro de pensar que todo mundo é igual e passar uma régua achando que todo mundo é igual, então essa individualização de cada ser, olhar o sapato de cada pessoa. Então esse erro você também pode estar cometendo de achar que todo mundo tem que ser levado igual. E não é assim, cada pessoa tem aquilo que vai motivar. Então esteja atento sobre isso. Show de bola! E qual que é a terceira e última pra gente finalizar? O líder, ele precisa liderar pelo exemplo. Então, o terceiro erro é você falar e não fazer. Quando você lidera pelo exemplo, o time ele segue automático, a unção vai, você leva o seu time a fazer aquilo que você tem como meta a partir do momento que você está liderando pelo exemplo. Então, para mim, aquele líder que fala e não cumpre, fala e não faz, é o líder que mais, é o terceiro erro que a gente pode colocar aí, que destrói uma equipe de alta performance, que faz com que às vezes até um time que era bom se torne um time não tão bom, justamente pela liderança. E aí entra aquela frase, né, Zanon? O time é o reflexo do líder. E muitos líderes não gostam de ouvir isso.